Cuidado com o que você deseja. Tudo apresentado por W. D. Frazee, 15 de fevereiro de 1906. Por favor, abram em Salmo 145. Nosso texto encontra-se no versículo 16. Salmo 145, 16. Leiam comigo, por favor. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. A Bíblia é um livro maravilhoso e contém declarações maravilhosas. Esta é uma delas. Deus abre sua mão e satisfaz o desejo de todas as criaturas vivas. O que você deseja? O que você deseja mais do que qualquer outra coisa? Bem, deixe-me dizer isto. Tenha cuidado com o que você deseja, porque você vai recebê-lo. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Eventualmente, cada ser humano terá exatamente o que deseja, exatamente o que escolheu. Deus não força ninguém. Ele não força ninguém a entrar no céu ou no inferno. Cada alma colhe aquilo que escolheu. Nesta manhã, gostaria de estudar com vocês por um momento esse maravilhoso mistério da escolha humana e como Deus satisfaz o desejo, atende à escolha de cada ser humano. É verdade que Deus é onipotente. É verdade que Ele faz conforme a sua vontade no exército dos céus e entre os habitantes da terra. Mas meus queridos amigos, Ele direcionou o seu poder e sabedoria infinitos para a tarefa de satisfazer o desejo de cada ser vivo. No Éden, é fácil ver como cada desejo era satisfeito. Mas, para que não houvesse a menor possibilidade de qualquer criatura dizer que Deus não deu a seus filhos a oportunidade plena de escolha, Ele colocou no jardim uma oportunidade para a desobediência. Em outras palavras, Ele não forçou o homem à obediência, dando-lhe nenhuma outra escolha. Ele não fez isso. Cercou-o de tudo o que era belo, amável e desejável. Colocou ali a árvore da vida com seu fruto maravilhoso, o poder de perpetuar a vida para sempre. E então ele colocou ali também qual árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Era como se Deus dissesse: o que você prefere, vida ou conhecimento misturado? Vida ou conhecimento misturado. Houve um dia em que nossos primeiros pais escolheram uma e perderam a outra. Eles receberam sua escolha. Escolheram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi? E com tristeza comeriam dele todos os dias de suas vidas. Por mais de 900 anos, Adão continuou a comer daquela árvore que havia escolhido. Meu ponto é, amigos, que ele recebeu aquilo que havia decidido. Seu desejo foi concedido. Deus não o impediu de obtê-lo. Hoje, há aqueles que estão comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus não vê necessidade de cercá-la com arame elétrico para mantê-los afastados. O mundo está cheio de conhecimento misturado hoje, como nunca antes na história. Parece que a serpente fala dessa árvore como jamais falou antes. E todos os que escolhem seguir nessa direção receberão o que Adão e Eva receberam. Eles receberão seus próprios desejos. Receberão sua escolha. Agora vamos ao Salmo 78, e quero mostrar algo interessante sobre o movimento do Êxodo. Muitas vezes, no livro de Salmos, a experiência dos filhos de Israel saindo do Egito é mencionada, extraindo lições para o povo de Deus nos anos seguintes. Vocês se lembram de que, pouco depois de atravessarem o Mar Vermelho, eles ficaram sem comida. O alimento que haviam trazido do Egito não durou muito. Então eles se perguntaram o que iriam comer. Mas Deus já havia cuidado disso com antecedência. Lemos no Salmo 78, versículos 24 e 25. Fez chover sobre eles o maná para comer e deu-lhes o trigo dos céus. O homem comeu o pão dos anjos. Pão dos anjos, ou seja, alimento providenciado pelos anjos. Eles deviam ser muito queridos por Deus, muito preciosos para Ele, para que lhes fornecesse tal dieta. Pensem nisso, amigos. Maná, alimento providenciado pelos anjos, um ato especial do amor e do cuidado de Deus para com eles. Agora, em conexão com isso, Deus fez-lhes promessas maravilhosas. Vamos ao capítulo 23 de Êxodo, versículo 25. Uma promessa maravilhosa, enquanto comiam o pão providenciado por Deus e bebiam da água também providenciada por Ele, pois tanto o pão quanto a água foram supridos milagrosamente. Êxodo 20, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Não é maravilhoso? Essa era a promessa de Deus. E por sinal, é para nós também, amigos. Deus iria abençoar aquele pão que chovia do céu e aquela água que brotava da rocha,
e, usando esses meios, comunicar-lhes sua vida e retirar toda a enfermidade, para que não houvesse um só fraco, um só enfermo entre eles. Que promessa, amigos, para 2 milhões de pessoas. Vocês imaginariam que todos teriam prontamente aceitado o plano e se alegrado em cumpri-lo. Mas vamos a Números, capítulo 11, para ver qual foi a reação com o passar do tempo. Números 11, 4 diz 6. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, e os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça, dos pepinos e dos melões e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O que eles queriam? Eles queriam carne. Agora perguntar algo a vocês. O que vocês teriam feito? O que teriam feito se tivessem esse problema em mãos? Bem, Moisés ouviu o povo, e o versículo 10 diz que estavam chorando, realmente chorando, homens, mulheres e crianças, em todas as suas tendas. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. Também pareceu mal aos olhos de Moisés. Bem, Moisés orou sobre isso, e vocês se lembram que, antes de o capítulo terminar, havia bastante o quê? Carne. Não eram porcos, ostras ou urubus que foram fornecidos. No seu infinito amor, ao atender ao pedido deles, Deus escolheu o melhor que podia oferecer enquanto ainda atendia ao desejo deles. Eles queriam carne, e o que ele lhes deu? Audiência, codornizes. Quero que abram novamente no Salmo 78 e leiam diretamente da Bíblia, que foi isso que receberam. Porque não se esqueçam, meu tema esta manhã é: tenha cuidado com o que deseja, pois você vai recebê-lo. O Salmo 78, versículo 29. Vamos voltar ao versículo 26 para entender o contexto. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. Também fez chover carne sobre eles como pó, e aves de asas como a areia do mar. Pensem nisso, amigos. Havia milhares, dezenas e centenas de milhares de codornizes chegando ali. De onde veio o poder que as trouxe? De Deus. E as fez cair no meio do acampamento, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram muito. Leiam o restante comigo. Pois ele lhes deu o que desejavam. O que Deus lhes deu? A audiência aos próprios desejos. Vocês percebem, amigos? Eles queriam e Deus deu. Agora, não sei, pode ser que algumas pessoas, se estivessem lá, sentissem que Moisés estava no caminho errado ao permitir que eles recebessem qualquer coisa. Ou poderiam ter questionado por que Deus faria isso. Poderiam até criticado Deus. Mas Deus permitiu que eles tivessem a carne. Ele permitiu. Ele até providenciou. Sim, isso era o desejo dele para eles? Ah, não. Bem, por que ele lhes deu algo que não era o desejo dele? A resposta é muito clara. Porque era o desejo deles. É o que diz, não é? Ele lhes deu o que desejavam. Eles obtiveram exatamente o que queriam. Agora, para que fiquemos suficientemente impressionados com esse versículo, vamos ao Salmo 106 e ler a mesma coisa, com palavras um pouco diferentes, mas com o mesmo pensamento exato. Salmo 106, do 14, 15. Mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e ele lhes deu o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Lá está. Eles desejaram uma dieta carnívora e colheram suas consequências. Eles queriam o que tinham no Egito e receberam uma parte disso, amigos. Mas, junto com isso, receberam algo mais. O que foi, alma? Eles queriam aquela carne mais do que queriam ser como deuses. E assim eles receberam a carne. Fisicamente, seus desejos foram satisfeitos. Mas, em suas almas havia um anseio que nunca foi saciado. Vocês sabem, ouço de vez em quando alguma discussão sobre se é pecado comer carne. Já ouviram essa questão ser debatida? Bem, amigos, pessoalmente eu nunca diria que é pecado comer carne. Jesus comeu carne em várias ocasiões, não foi? Sim. E eu não tentaria provar que é pecado comer carne. Jesus desceu e comeu carne com Abraão, não foi? Sim. Bem, você pode dizer: fico tão feliz em ouvir você dizer isso, irmão Frazei, porque gosto de carne e agora posso comer. Certamente pode, se quiser. Isso é correto. Certamente pode, se quiser. O homem não tem o direito de impedi-lo e Deus não o impedirá. Vocês sabem, comer carne não é um teste de comunhão nesta igreja. Vocês sabem disso, não é? Então deve estar tudo bem, certo?
Qualquer coisa que não seja um teste de comunhão na igreja está bem para fazer, não tá? No livro Evangelismo, página 664, há uma carta muito interessante que a irmã White escreveu a um de nossos evangelistas há quase 60 anos. Este homem estava trabalhando em Nova York. Ele era um evangelista bastante conhecido, mas também um grande consumidor de carne. Você pode ler sobre isso aqui. E nesta página, a irmã White diz: tenha cuidado com a maneira como você se coloca em oposição à obra da reforma de saúde. Tenha cuidado com a atitude que assume para que não seja encontrado causando divisão. Meu irmão, mesmo enquanto você falha em trazer para sua vida e sua família as bênçãos que vêm de seguir os princípios da reforma de saúde, não prejudique os outros ao se opor à luz que Deus deu sobre este assunto. Evangelismo. Vocês sabem, às vezes, aqueles que praticam os princípios da reforma de saúde que Deus deu e os ensinam são acusados de causar divisão. Mas aqui, o mensageiro do Senhor atribui essa responsabilidade àqueles que não seguem a luz e que ridicularizam a mensagem sobre reforma de saúde. Eles são, diz o Espírito de Deus, os que causam divisão. Agora quero ler esta próxima frase. Embora não façamos do uso da carne um teste, enquanto não queremos forçar ninguém a desistir de seu uso, ainda assim é nosso dever solicitar que nenhum ministro da conferência desdenhe ou se oponha à mensagem de reforma nesse ponto. Se, à luz da mensagem que Deus deu sobre os efeitos do consumo de carne no organismo, você ainda continuar a comê-la, deve arcar com as consequências. Agora, amigos, devo contar a vocês o desfecho disso. Não muito tempo depois, esse evangelista proeminente não apenas se opôs à reforma de saúde, mas abandonou o sábado e toda a mensagem, voltando suas energias para se opor ao espírito de profecia e à mensagem do terceiro anjo. Foi onde ele terminou. E fomos informados por aquele que sabe que muitos que hoje estão apenas meio convertidos na questão do consumo de carne, deixarão o povo de Deus e não andarão mais com eles. Conselhos sobre Saúde, página 5. Mas agora meu tema esta manhã não é o consumo de carne, de forma alguma. Muito raramente falo sobre isso. Vocês me ouviram neste púlpito dezenas de vezes e sabem que essa expressão, ou qualquer coisa relacionada a ela, muito raramente passa pelos meus lábios. Por quê? Porque, amigos, há muitas coisas que precisam ser apresentadas, e esta é apenas uma delas. E este não é meu tema esta manhã. Meu tema é obter o que você deseja. E a experiência de Israel no deserto é um exemplo desse princípio. E este evangelista é um exemplo desse princípio. Será que o mensageiro do Senhor foi até ele e disse: veja aqui, pastor fulano de tal, você precisa parar de comer carne ou então? Disse isso? Não. Ela deixou que ele continuasse. Ela disse que ele não deveria publicamente se opor à reforma de saúde, e suponho que todos nós concordaríamos com isso, certo? Mas o que ele fazia à sua mesa e em sua vida privada era, em certo sentido, assunto dele. Não é verdade? Sim. A igreja não iria tomar medidas disciplinares sobre o assunto. Acho que devemos ser muito cuidadosos, amigos, na reforma de saúde e em qualquer outra reforma, para não julgarmos os outros. Acho que devemos deixar essas coisas onde Deus as deixou. Há muitos desses pontos que precisamos deixar com o indivíduo, exatamente onde Deus os deixou. Mas dito isso, deixe-me repetir minha frase introdutória. Tenha cuidado com o que você deseja, pois você vai recebê-lo. O que anseio nesta manhã é que todo o anseio do meu coração esteja certo, completamente certo, que todo o desejo da minha alma seja o que Deus quer que eu tenha. Como Davi expressa isso? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Como cantamos em nosso hino de abertura: Jesus, alegria dos corações que amam, fonte da vida, luz dos homens, de todas as bênçãos que a terra oferece, voltamos insatisfeitos para ti novamente. Lembro-me do querido velho pastor Warren, Luther Warren. Há um livro sobre ele no curso de leitura deste ano. Espero que vocês o estejam lendo. É maravilhoso. Ele foi um amigo muito querido para mim. Lembro-me de ouvi-lo dizer uma vez sobre um jovem que veio até ele e disse: Pastor Warren, depois que li toda a Bíblia que deveria ler em um dia, e todo o espírito de profecia e todos os livros semelhantes, li tudo o que deveria por um dia, não seria correto se eu lesse alguma ficção. Eu não estaria tirando nenhum tempo da Bíblia e do espírito de profecia. Já li tudo o que deveria para um dia.
E fiquei muito interessado na resposta dele. Ele disse, depois que bebi toda a boa água de nascente que deveria beber em um dia, cada copo cheio que meu corpo precisa de boa água de nascente, se eu quiser descer aqui no esgoto e beber um pouco daquilo, não estaria tudo bem? O que você gosta, meus amigos? O que você deseja? O que o faz feliz? Ah, repito, tenha cuidado com o que deseja, pois você vai recebê-lo. Sim. Mesmo a pessoa que já conheceu o caminho de Deus, se permitir que seu coração volte às coisas do mundo e às coisas do pecado, se permitir que seus desejos se desviem nessa direção, como a esposa de Ló olhando para trás, é ali que o progresso para, meus amigos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Lá está. Alguns de vocês já me ouviram contar sobre o porquinho que minha esposa viu no Correio Expresso. Alguém tinha pegado aquele pequeno animal, deve ter sido um espécime premiado, com pedigree e tudo mais, presumo, pelo cuidado que tiveram com ele. Alguém o pegou, lavou-o completamente, limpou e até o empolou. Eles o colocaram em uma caixa bem arrumada e estavam enviando de um lugar para outro. Mas vocês sabem, amigos, quando ele chegou ao seu destino e foi solto, sabem para onde ele correu? Para a lama do chiqueiro. Por quê? Porque ele era um porco. Isso mesmo. Ele conseguiu o que queria. Ele conseguiu o que queria. E é exatamente isso que Pedro diz, que há algumas pessoas na Igreja de Deus assim. Elas desejam as coisas deste mundo, desejam as roupas deste mundo, as leituras deste mundo, os entretenimentos, as piadas e tolices deste mundo, a dieta deste mundo. Elas desejam a vida deste mundo. E, amigos, elas conseguirão isso? Ah, amigos, vocês podem construir todas as barreiras que quiserem, mas haverá alguma forma de ultrapassá-las e voltar para aquela lama. Sim, isso mesmo. Já notaram aqui no campo, longe de milhares de tentações, como algumas pessoas parecem encontrar certas coisas que outras nem sabem que existem? Posso ilustrar com cigarros. Sabem que semanas e semanas podem passar e a maioria das pessoas aqui nem saberá onde há um cigarro neste lugar. Mas quero lhes dizer algo. Se há alguém aqui que está desejando um cigarro e desejando um cigarro, às vezes ele encontra. Ah, sim. Pergunto-me por que encontram. Repito, amigos, tenham cuidado com o que desejam, porque mais cedo ou mais tarde haverá alguma forma de conseguirem isso. Seja um livro de ficção, uma revista em quadrinhos ou uma TV com toda a sua ficção, drama artificial, escândalos e tudo mais, seja o que for que desejarem no que colocarem seus corações. Ah, tenham cuidado, pois um dia isso virá. Vamos ler outro capítulo sobre isso agora. 1 Samuel capítulo 8. Este é um grande exemplo da lição que estamos estudando nesta manhã. É a história de Samuel. Lembram-se de que ele foi juiz sobre Israel por muitos anos, o último dos juízes. E por que o último? Ah, esse é o ponto. Nomeado por Deus, Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Eles vinham a ele de Dan a Berseba para ouvir seu testemunho do Senhor e para que ele lhes ensinasse a verdade de Deus. Mas finalmente chegou um dia em que os líderes do povo foram até Samuel e posso vê-los chegando. Eles conversaram sobre isso, ensaiaram seu discurso e pensaram em boas razões, algumas desculpas. Qual foi o pedido deles? Versículo 5. E disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Constitui-nos o quê? Um rei. Mas eles se entregaram naquela última expressão. Como o quê? Como todas as nações. Como todas as nações. Eles queriam ser como as nações. Agora, amigos, como Samuel se sentiu a respeito disso? O próximo versículo diz que isso desagradou a Samuel. Era mau aos seus olhos, diz na margem. Isso fez-se sentir mal. Isso partiu seu coração. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te dizem. Porque como Samuel deve ter ficado surpreso? Samuel pensava que o que eles estavam pedindo era errado. Era, sim. Mas Deus disse: Samuel, fazer o quê? Dá-lhes o que pedem. Deve ter sido correto. Então não foi? Não. Era como as codornizes, amigos. Como as codornizes. Teria sido muito melhor se eles tivessem deixado Deus governá-los diretamente através de juízes, conforme ele escolhia de tempos em tempos. Não teria. Muito melhor. Mas eles queriam um rei.
Agora, em sua misericórdia, Deus disse: Samuel, primeiro reúna-os e diga-lhes quais serão as consequências. E a maior parte deste capítulo é ocupada com Samuel contando-lhes isso. E eles sabiam que aquele homem era um profeta de Deus e que ele falava por revelação. Ele os advertiu sobre os terríveis impostos que teriam, o trabalho forçado, os problemas e as provações, e que finalmente clamariam em meio à miséria. E quando ele terminou de dizer tudo isso, disse no versículo 18: Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Mesmo assim, é a próxima palavra. Depois de ouvirem toda a história dada pelo profeta de Deus sobre quais seriam as consequências. Porém, o povo recusou ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as nações. E o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. 2 Samuel 8:20. Vejam, tudo o que Deus disse foi ignorado, e tudo o que Samuel disse também foi ignorado. Eles disseram: Queremos um rei. Então, o que Deus disse? Versículo 22. E o Senhor disse a Samuel: Ouve a voz do povo e constitui-lhes rei. Agora, não há como explicar algo assim, exceto com base nas outras experiências que já estudamos, e essa base é: Deus satisfaz o desejo de toda criatura vivente. Eventualmente, as pessoas recebem o que escolhem. Elas recebem o que desejam. E mais uma vez digo, cuidado com o que deseja, pois você vai recebê-lo. Vocês sabem, anos atrás, antes de qualquer um de nós aqui nesta manhã ter nascido, suponho, houve uma crise em nosso trabalho em Battle Creek. O Battle Creek College foi fundado em 1874, no mesmo ano em que nosso primeiro missionário foi enviado à Europa. E contrariando os apelos urgentes e específicos da irmã White, ele foi fundado na periferia da cidade de Battle Creek. Ela desejava, em harmonia com as instruções do Senhor, que fosse no campo. Bem, ela não se separou da igreja ou do colégio. O povo conseguiu o que queria, entendem? O profeta de Deus permaneceu, assim como Samuel permaneceu, e tentou ajudar o máximo que pôde. James e Ellen White trabalharam juntos para tentar colocar aquele colégio em uma posição vantajosa, e por vários anos ele fez um trabalho razoavelmente bom. Embora os problemas de estar na periferia da cidade tenham começado a se multiplicar, isso era inevitável. Em 1881, James White faleceu. A irmã White foi para o oeste, Califórnia, Colorado. E naquele momento, como as coisas aconteceram, um novo homem tornou-se presidente do Battle Creek College. Seu nome era McLaren. Ele tinha aceitado a verdade havia pouco tempo. Era um homem brilhante, carismático, bem educado, segundo os padrões do mundo. Muitos ficaram encantados porque um homem tão polido, com tanta educação e títulos, poderia liderar aquela obra. Mas havia um homem naquele colégio chamado Bell, o professor G.H. Bell. Ele não tinha títulos, mas possuía uma educação sólida e prática, especialmente em inglês. Ele acreditava em fazer da Bíblia a base da educação. Ele acreditava nos testemunhos e tentava colocá-los em prática. Bem, vocês podem ler a história no maravilhoso livro do professor Spalding, Captains of the Host. Lá está a história do conflito que surgiu no corpo docente. E amigos, antes que acabasse, houve uma crise tão grande que o professor Bell foi forçado a renunciar. Aqueles que se inclinavam para o mundo e tentavam moldar o colégio segundo os padrões do mundo prevaleceram, e o professor Bell foi forçado a renunciar. Ele foi para o leste e fundou a South Lancaster Academy, que mais tarde se tornou o Atlantic Union College. Enquanto isso, a irmã White escreveu coisas maravilhosas que estão contidas em 2 capítulos no volume 5 de Testemunhos para a Igreja, chamados Testemunho Importante e os Testemunhos Desprezados. Começa na página 45 e vai até a 84. Se quiserem algo muito interessante, leiam esses 2 capítulos. É o que o profeta de Deus escreveu ao povo de Battle Creek sobre aquela crise, na qual muitos se colocaram do lado errado, o lado da educação mundana, dos entretenimentos mundanos, das roupas mundanas e da vida mundana que estava se infiltrando em uma escola, igreja e comunidade adventista do 7º dia. Quero que ao lerem notem os apelos fervorosos dela para que os líderes se posicionem do lado certo em vez do lado errado. Agora, o mais interessante nesses 2 capítulos é que, ao se aproximar do fim desses apelos em 1882, como os profetas frequentemente faziam, ela olhou para o futuro. E, com aquela crise local em Battle Creek,
Ela vinculou a crise iminente que todos nós enfrentaremos no término desta obra. Isso é claramente exposto nas páginas 80, 81 e 82, onde a crise iminente sobre o sinal da besta é associada à crise que eles estavam enfrentando em Battle Creek. Na página 77, bem no coração desta mensagem, encontramos esta declaração, que leio agora sobre este ponto. Cuidado com o que você deseja, pois você o terá. Você o obterá. Isso é verdade para indivíduos, é verdade para igrejas locais, é verdade para instituições. Devemos ser cuidadosos com o que desejamos, o que aplaudimos, o que ansiamos, o que apreciamos, pois o semelhante atrai o semelhante. Devemos ser cuidadosos com o que buscamos e pelo que ansiamos, pois isso virá até nós, ou nós iremos até isso. Ouçam enquanto leio agora, página 77. A paciência de Deus tem um objetivo, mas vocês estão frustrando. Ele está permitindo que se desenvolva um estado de coisas que vocês desejariam contrariar futuramente, mas será tarde demais. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 107. Voltem ao que acabamos de estudar sobre Samuel e o pedido deles por um rei. Eles conseguiram um rei? A audiência responde sim. E como isso acabou? Ah, meus amigos, que história triste é a vida de Saul. Deus fez tudo o que podia para colocá-lo no caminho certo, mas Saul finalmente terminou na caverna da feiticeira de Endor, ouvindo uma médium espiritista, e depois morreu no Monte Gilboa, com os filisteus conquistando. Depois veio Davi. E enquanto Deus realizou uma grande obra através de Davi, que história cheia de altos e baixos. E Salomão, Deus realizou uma obra maravilhosa através dele, mas que apostasia ele liderou. E então leiam a triste história de Jeroboão e de todos os reis do Reino do Norte, nenhum deles fazendo tudo o que Deus ordenou. Leiam os altos e baixos dos reis de Jerusalém. De vez em quando aparece um rei brilhante, como Josafá, Ezequias ou Josias. Mas tantos andaram nos caminhos do pecado, e nenhum deles conseguiu plenamente trazer a nação de volta ao lugar onde estava quando Samuel era juiz em Israel, e o espírito de profecia guiava diretamente o povo. Tais foram as consequências de a nação conseguir o que queria. Amigos, é perigoso tomarmos qualquer coisa que não seja o melhor plano de Deus. Sabiam disso? E assim volto a esta declaração onde Deus nos adverte. Não pretendo saber tudo o que ela significa. Leio para vocês exatamente como está. A paciência de Deus tem um objetivo, mas vocês estão frustrando. Ele está permitindo que se desenvolva um estado de coisas que vocês desejariam contrariar futuramente, mas será tarde demais. Deus ordenou a Elias que ungisse o cruel e enganador Hazael como rei da Síria para que ele fosse um flagelo para o Israel idólatra. Quem sabe se Deus não entregará vocês às decepções que amam? Quem sabe se os pregadores que são fiéis, firmes e verdadeiros, talvez sejam os últimos a oferecer o evangelho de paz às nossas igrejas ingratas? Pode ser que os destruidores já estejam sendo treinados sob a mão de Satanás e apenas aguardem a partida de mais alguns porta-estandartes para tomar seus lugares e, com a voz do falso profeta, clamarem paz, paz, quando o Senhor não falou de paz. Raramente choro, mas agora encontro meus olhos cegos de lágrimas. Elas caem sobre meu papel enquanto escrevo. Pode ser que em breve todas as profecias entre nós cheguem ao fim, e a voz que despertou o povo não perturbe mais seus sonos carnais. Meus queridos amigos, o despertador pode tocar, e posso abrir meus olhos sonolentos, levantar minha cabeça e alcançar o relógio para fazer o quê? Desligá-lo. Mas suponham que alguém venha e diga, certamente ele deveria se levantar. Vou ajustá-lo para mais meia hora. E 30 minutos depois ele toca novamente, e o que posso fazer? Posso despertar do meu estupor, alcançar o relógio e fazer o quê? E amigos, se isso continuar em algum momento, não ouvirei mais o despertador. Conseguirei o que quero. Conseguirei o que quero. Deus não nos perturbará para sempre. Ele não nos sacudirá e despertará continuamente, forçando-nos a prestar atenção. Ele está satisfazendo o desejo de toda criatura vivente. Vamos agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Antes de ler este texto, deixem-me dizer, queridos amigos, esta é a Igreja de Deus. Este é o movimento de Deus. Ele foi iniciado por uma obra maravilhosa em 1844 e seguirá até o fim. Não há movimentos dissidentes guiados por Deus. Este é o movimento de Deus e ele prosseguirá, mas este movimento será terrivelmente sacudido.
E todos aqueles que amarem algo mais do que a vontade completa de Deus e seu caminho pleno eventualmente sairão e obterão o que desejam. Eles sairão e buscarão a coisa que desejam. E enquanto isso, Deus permite que as pessoas tenham uma medida do que desejam, mesmo dentro do movimento. Não é verdade? Antes de ler Tessalonicenses, quero compartilhar algo do Elder McElhaney, por muitos anos presidente da Associação Geral. Isto foi um sermão apresentado na Conferência Geral de 1941, registrado na Review and Herald de 3 de junho de 1941. Creio, meus amigos, que chegou a hora de soar o chamado à igreja para que alcance um novo e mais elevado plano de vida. Vocês acham que os padrões da igreja são muito altos? Não, 1000 vezes não. Bem, então vivamos à altura deles. O que me dizem? Quero lhes dizer, meus amigos, que a igreja está sendo hoje permeada pelo espírito do mundo, por uma frouxidão de conduta. E tenho certeza de que, se o Senhor julgasse os casos de muitos hoje, seria descoberto que eles estão vivendo muito aquém do que os cristãos deveriam viver em relação a essas coisas. Elder McEwen Herald, de junho de 1941. Agora prestem atenção nesta frase. Creio, meus amigos, que é nosso privilégio viver em um nível ainda mais elevado do que o requerido pelos padrões estabelecidos para nós pela Igreja. O que isso significa? Creio, meus amigos, que é nosso privilégio viver em um nível ainda mais elevado que o requerido pelos padrões estabelecidos para nós pela Igreja. Certamente não devemos viver abaixo do padrão. Não devemos viver aquém dos padrões estabelecidos para nós pela Igreja, mas é privilégio de cada um, individualmente e pessoalmente, viver acima disso. Ora, amigos, os requisitos de entrada para uma escola não são os mesmos para a formatura, são? Não são. Para entrar na faculdade é necessário saber certas coisas, mas é preciso saber mais para se formar? Sim, para graduar-se. E os testes de comunhão na igreja são as coisas que você deve saber e fazer para entrar. Não é verdade? Mas para sair e avançar para o céu, para se formar nesta escola preparatória para que está no céu, precisaremos ir muito além do que é o requisito básico. Entendem? É muito claro. Mas, como disse há pouco, não devemos tentar forçar os outros a esses detalhes, mas devemos individualmente fixar nossos corações em nada menos do que a vontade completa e plena de Deus, e não apenas conhecê-la e cumpri-la, mas amá-la. Isso me leva agora a este texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo nos alerta sobre a aproximação do engano mundial de Satanás e nos diz por que tantos serão enganados. 2 Tessalonicenses 2, 8 e 12. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Por 2 Tessalonicenses 2, 8 e 10. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Eles acreditam nela? Oh, sim. Por quê? Porque não amaram a verdade. Se você não ama a verdade, só resta uma outra coisa, o que é uma mentira. Nenhuma mentira é da verdade, mas qualquer coisa que não seja da verdade é uma mentira. Então, se as pessoas não amam a verdade, elas desejam o quê? Uma mentira. Elas podem não chamar de mentira, mas é o que desejam se não amam a verdade. Elas eventualmente a recebem? Ah, esse é o ponto, amigos. Cuidado com o que você deseja, pois você o terá. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Tessalonicenses 2, 12. A palavra julgados aqui significa condenados. Os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Onde está o seu prazer, amigos? Está na Bíblia ou em algum livro de ficção? Está nas mensagens que vieram de Deus ou em algum drama emocionante no rádio ou na TV? O que você realmente gosta? Quando ninguém está olhando, você segue o porco até a lama ou acompanha os cordeiros até o pasto, até a relva verde. O que você realmente deseja no fundo da alma? Ah, se houver algum vestígio de anseio pelas coisas deste mundo, na dieta, nas vestimentas, na leitura, na música, nas associações, nas conversas, na educação, em qualquer coisa. Amigos, se houver qualquer vestígio de desejo por essas coisas,
Imploro a vocês, peçam a Deus que mude seus corações e não parem até que isso aconteça. Supliquem a Deus dia após dia, porque apenas se manter fora da lama por puro esforço certamente é algo que vocês devem fazer. Mas, a menos que avancem além disso, eventualmente se cansarão, se desgastarão e voltarão para lá. É necessário que em suas almas surja um desejo ardente pelas coisas de Deus, um deleite nas coisas de Deus. Peguem, por exemplo, a questão do sábado. Isaías, capítulo 58, versículo 13. Chamem o sábado de quê? A audiência responde, um deleite. Um deleite. O sábado é um deleite para você? Ouçam, amigos, se for, vocês nunca o abandonarão. Mas se não for, eventualmente algum engano aparecerá e vocês pensarão que não precisam guardá-lo, ou alguma perseguição surgirá, e vocês terão mais medo do que os homens podem fazer a vocês do que qualquer outra coisa, e vocês o abandonarão. Anos atrás, quando eu era um jovem pastor, estava assistindo o querido Elder Louis Falkenberg em uma série de reuniões em Watsonville, Califórnia. Passei por Watsonville há apenas alguns meses e pensei em nossas experiências juntos na tenda que foi montada lá. Bem, essa experiência que vou contar nunca saiu da minha mente. Pensei nela muitas vezes. Havia uma querida senhora já idosa que frequentava nossas reuniões. Ela ficou muito impressionada com a verdade. E ao fazer um apelo para uma decisão pública, ela veio à frente com outros, decidida a aceitar o sábado. Ela acreditava que o 7º dia é o sábado e que iria guardá-lo. Bem, sabem, amigos, passaram-se apenas alguns dias e não a vi mais nas reuniões. Então fui visitá-la. Bati na porta. Ninguém veio. Bati novamente. E logo a porta se abriu um pouco e lá estava ela. Mas ela não parecia muito contente em me ver. Eventualmente abriu a porta e me deixou entrar. E, amigos, para resumir a história, sabem o que descobri? Aquela mulher disse: Sabe, Sr. Frazee, eu estava indo às reuniões na tenda e parecia que a Bíblia dizia para guardar o sábado. Mas ela disse: Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu me perguntava, será que realmente preciso deixar a igreja na qual estive a vida toda e ir contra todos os meus parentes e minha família? Deus esperaria isso de mim? E então ela disse: Orei ao Senhor e Ele me mostrou que não preciso fazer isso. Amigos, entendem? Entendem o cumprimento deste texto que acabei de ler em 2 Tessalonicenses 2? E quando tentei ajudar aquela querida mulher, o melhor que sabia, quando sugeri que talvez alguém além do Senhor pudesse ter respondido à sua oração, sabem, amigos, ela não gostou nem um pouco. E não havia nada que eu pudesse fazer a não ser sair, entristecido. Ela havia feito sua escolha. Ela conseguiu o que queria. Ela queria uma saída para não ter que aceitar o impopular sábado. Queria permanecer na sua igreja, com sua família. E isso é algo muito natural, não é, amigos? Muito humano. Mas, tão perigoso. Vocês amam a verdade, cada parte dela. Amam o santo dia do sábado, que Deus lhes deu um amor profundo por ele, amigos, de forma que prefiram ser queimados na fogueira a abandoná-lo, não apenas para irem ao céu ou evitarem o inferno, mas porque amam a verdade. Vocês amam a igreja. Efésios 5, Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela. Se vocês amam como ele ama, amarão o que ele ama. Amarão esta igreja, a igreja remanescente de Deus. Amando-a tanto que prefeririam morrer a trazer qualquer reprovação ao seu bom nome. Estariam dispostos a dar suas vidas a qualquer momento. Vocês amam tudo o que Deus disse em sua santa lei e nos testemunhos de seu Espírito? Bem, alguém pode dizer, há coisas que não entendo. Bem, é claro, amigos. É para isso que serve a eternidade, para lidarmos com essas coisas que não entendemos. Mas estou tão feliz que podemos amar coisas que não entendemos. Não entendemos tudo sobre Deus, mas podemos amá-lo de todo o coração, alma, mente e força. Não podemos. Graças a Deus. Agora, para concluir, amigos, quero levá-los a Mateus. Quero que vejam algo no capítulo 27. Vocês podem ler o capítulo, mas se lembram da cena. Está no tribunal de Pilatos. Cristo foi preso à meia-noite pela multidão e levado através de julgamentos farsantes perante Anás, Caifás e o Sinédrio, perante Pilatos, depois a Herodes, e agora está de volta com Pilatos. Pilatos está cansado de argumentar com a multidão, e ele concebe um plano que espera tirá-lo do dilema. Ele traz um criminoso endurecido da prisão. Seu nome é Barrabás. Coloca Barrabás de um lado e o querido Jesus do outro. E ele menciona um costume prevalente entre os judeus e romanos na época, pelo qual, na Páscoa, um prisioneiro era libertado para eles no dia da festa. Agora ele pergunta, qual vocês querem que eu liberte?
Este ladrão, este assassino, este chefe de criminosos ou Jesus? E, amigos, o que eles dizem? Barrabás! 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 De onde vêm esses pensamentos? Vocês podem ler aqui, amigos. Podem ler tudo sobre isso no capítulo 27, mas quero ler para vocês um comentário sobre isso em O Desejado de Todas as Nações. Quero que vocês vejam o que a inspiração comenta sobre o que aconteceu naquela sexta-feira pela manhã. O povo de Israel fez sua escolha. Apontando para Jesus, eles disseram, não este homem, mas Barrabás. Barrabás, o ladrão e assassino, era o representante de Satanás. Cristo era o representante de Deus. Cristo foi rejeitado, Barrabás foi escolhido. Barrabás eles teriam. Ao fazer essa escolha, aceitaram aquele que desde o princípio foi mentiroso e homicida. Satanás era o líder deles. Como nação, eles agiriam conforme a ditadura dele. Suas obras fariam. Seu governo deveriam suportar. O povo que escolheu Barrabás no lugar de Cristo sentiria a crueldade de Barrabás enquanto o tempo durasse. O Desejado de Todas as Nações, páginas, ainda está acontecendo, amigos. Sim. Mas agora preciso acrescentar esta declaração de Testemunhos para Ministros, página 131. Hoje, quando o que eu li? Audiência. Hoje os homens estão escolhendo Barrabás. Estão escolhendo Barrabás e dizendo, crucifica Cristo. Eles farão isso na pessoa de seus santos. Eles seguirão o mesmo caminho que os sacerdotes e governantes judeus seguiram no tratamento que deram a Cristo. Ele, o Filho de Deus, um homem inocente, foi assassinado porque disse aos homens verdades que eles não queriam ouvir. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 131. É por isso que ele foi assassinado. Portanto, amigos, aquela escolha entre Cristo e Barrabás não é apenas uma escolha histórica. Nesta manhã, os homens estão escolhendo entre Cristo e Barrabás. E ouçam, amigos, Deus permitiu que eles tivessem o que escolheram. Sim. O ladrão, o assassino, foi libertado para eles, e o Filho de Deus, a quem desprezaram, foi pregado na cruz. Mas houve alguns que o amaram? Sim. Nicodemos, um dos governantes dos judeus, deu um passo à frente, e ao contemplar aquele Salvador na cruz, ele disse, este é aquele semelhante à serpente levantada por Moisés no deserto, este é o verdadeiro Messias. Ele disse isso. Aquele ladrão, pendurado na cruz ao lado dele, olhou para ele e o reconheceu como o Cordeiro de Deus? Sim. E o centurião que comandava o grupo que o levou ao Calvário, naquele último momento da vida do Salvador, ao ouvir seu clamor em agonia final, também confessou sua fé e disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amigos, eles conseguiram o que desejavam. Sim, eles conseguiram um Salvador naquele dia. Mas todos os outros conseguiram um assassino, conseguiram Barrabás. O que você quer nesta manhã? O que você quer mais do que qualquer outra coisa neste mundo, amigos? É dinheiro. Se você buscar por ele, talvez consiga fama. Se você buscar por ela, talvez alcance. É posição. Você pode obtê-la se a desejar.